eu volto a esta tribuna em mais um momento de crise, da qual não se vê qualquer sinal de atenuação, mas, ao contrário, agrava-se a cada dia. O ministro Barroso fulminou peremptório. Abro aspas. O que mais falta saber? Fecho aspas. Há muito o que saber, ministro. Falta saber, ministro, como um inquérito instaurado de ofício há mais de 5 anos, sem término à vista, espraia-se por meandros cada vez mais tortuosos e escabrosos. Que lei, que Constituição, que ordenamento legal e processual respaldam esse proceder? Falta saber, ministro, como militares acusados de delitos supostamente cometidos no desempenho de cargos e funções militares são investigados, acusados, julgados e presos à revelia da Justiça Militar. Por acaso, os magistrados que usurpam as competências dos comandantes militares têm ideia do estrago institucional que estão causando nas Forças Armadas, com abalos sistemáticos no seu estamento legal e no sentimento de justiça que anima os soldados em qualquer situação? Falta saber, ministro, como uma conspiração factualmente fracassada ou simplesmente inexistente, datada de mais de 2 anos, explode mediaticamente na cara da nação, sem maiores explicações, além do vazamento direcionado e seletivo de peças investigatórias ditas sigilosas. Parafraseando conhecida alegoria do absolutismo na Prússia do século XVIII, cabe perguntar, ainda há juízes em Brasília? Nós chegamos a um momento sem precedentes na nossa história. Um momento em que, finalmente, o Brasil poderá julgar e condenar, na forma da lei, uma organização criminosa articulada para perpetrar hediondos atos de abolição violenta do Estado de Direito e de golpe de Estado. Jair Bolsonaro e outros 36 indivíduos, entre eles militares graduados, como seu candidato a vice, Braga Neto, o ex-ministro Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o general da Reserva, Mário Fernandes, além de civis como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o então diretor-geral da ABIN, e hoje deputado federal, Alexandre Ramagem, foram indiciados pela Polícia Federal por uma trama sórdida e assombrosa que pretendia matar o presidente da República eleito, o seu vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, membro da Suprema Corte. Os assassinatos de Lula, de Alckmin e de Moraes foram amplamente discutidos na casa do general Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e vice na sua chapa, e tiveram o sinal verde dado pelo então presidente, que aceitou, nas palavras de um dos criminosos, o assessoramento da organização, denotando o seu total apoio a que as execuções fossem feitas até o dia 31 de dezembro de 2022. Não era uma conversa de comadres, não eram apenas opiniões vãs e desarticuladas, era um minucioso e detalhado planejamento chamado de punhal verde e amarelo, com expressiva parte dos responsáveis já identificados pelas investigações na exata medida das suas responsabilidades. Não adianta agora chorar, ouvir com firula jurídica para escapar dos braços da lei, do poder do Estado que eles tentaram a todo custo derrubar. O golpe de Estado, a partir da morte do presidente eleito e do seu vice, é crime absolutamente tipificado pelo Código Penal, porque assassiná-los seria eliminar o governo constituído pela vontade popular, pela vontade das urnas, independentemente de posse ou diplomação, tendo em conta a expectativa de direito à vida a partir da inquestionável vitória eleitoral. Estamos diante de uma hedionda organização criminosa gestada dentro de um governo genocida e assassino que agiu deliberadamente para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e que certamente estenderia esse extermínio a todos que se opusessem ao golpe de Estado. Inclusive, quem sabe, vários dos que compõem essa casa não estariam mortos, presos, exilados ou torturados. Fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal, cassariam mandatos,
direitos políticos, amordaçariam a imprensa, prenderiam, torturariam, matariam, fariam o que já foi feito neste país, especialmente a partir de 1968, quando o AI-5 aprofundou uma era de terror no Brasil, iniciada em 64 e que durou longos 21 anos. Mas, diferentemente do que houve ali, não haverá anistia. O Brasil não anistiará nenhum bandido, não anistiará nenhum dos criminosos que atentou contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, contra a vontade soberana do nosso povo. Não anistiaremos assassinos, não anistiaremos terroristas. Todos, rigorosamente todos, responderão na forma da lei por cada um dos crimes cometidos. E não adianta vir com essa discussão de que quem pensou em matar não cometeu crime. Primeiro, porque nesse caso específico não foi apenas um pensamento de uma meia dúzia de pessoas. Além do pensamento, houve a ação, houve a preparação, houve toda a condução de um processo que só não se realizou por razões alheias à vontade dos que estavam preparados para matar o presidente, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Comenta-se que duas razões fizeram com que essa ação fosse abortada. Uma delas foi a visita do secretário de Estado, do secretário de Defesa dos Estados Unidos ao Brasil, e que disse com todas as letras que um golpe de Estado não teria apoio internacional, não teria apoio dos Estados Unidos. E a outra foi a posição firme do então comandante do Exército, que se recusou a fazer parte dessa trama e chegou, inclusive, a ameaçar o então presidente Bolsonaro de aprisioná-lo caso continuasse naquela ação golpista. Portanto, esse argumento é absolutamente falho, até porque, no caso do golpe de Estado, não existe fazer, tentar e não acontecer. Porque se acontece, quem é que vai investigar o que aconteceu? Por isso que o nosso Código Penal prevê como crime a tentativa. E, portanto, esse argumento que foi esgrimido até por membros dessa casa, ele é absolutamente falacioso. Mas, senhor presidente, os erros que nós cometemos ao longo da nossa história, ao tentar contemporizar com golpistas, mostraram que eles continuaram vivos, conspirando e inspirando novos aventureiros a seguirem seus passos. Vou concluir. Não podemos repetir esse equívoco ameaçador. Chegou a hora de punir, com o rigor da lei, com o direito de defesa respeitado, aqueles que tentaram matar o presidente eleito, seu vice e um membro da Suprema Corte, e dar um golpe de Estado, dando início a uma nova era de horror no país. É hora de dar um basta a esses criminosos e fazer valer sobre a cabeça de todos eles a força da espada da justiça. Muito obrigado a todos e a todas.